Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje será a nossa primeira aula a analisar o primeiro capítulo da obra dos Maias, por Eça de Queiroz. Já na primeira aula introdutória eu falei sobre do que é que esta obra se tratava e agora nós iremos analisar cada um dos capítulos. É óbvio que trabalharemos em cada um dos tópicos que aqui seguem, as etapas do primeiro capítulo, a árvore genealógica da família dos Maias, a caracterização do ramalhete, que é a casa dos Maias, a descrição de cada personagem presente no primeiro capítulo e o papel importante da educação. Neste caso, só teremos o exemplo da educação portuguesa. É claro que nestas etapas não falarei de tudo explicitamente, ou seja, só após surgirem estas etapas e de vos explicar assim por alto, não vai ser assim breve e nos próximos slides é que poderei vos explicar melhor o que é que se passou neste primeiro capítulo. Começamos o capítulo com a apresentação de Ramalhete, a Casa dos Maias, e após esta breve descrição, teremos a caracterização de cada membro da família Maia. É também revelado o tempo em que Afonso da Maia viveu, por ser liberal e por Portugal naquele tempo estar nas suas guerras civis, que eram conflitos entre absolutistas e liberais. Após a morte do seu pai, Afonso da Maia casa-se com Maria Runa e, com esta união, temos o seu filho Pedro da Maia. Pedro da Maia será uma criança mimada por parte da educação da sua mãe, Maria da Runa, e após a sua morte, a morte da Maria da Runa, Pedro da Maia terá uma certa decadência e, de certo modo, será mais facilmente influenciado. E já no final do capítulo é revelado que ele casou-se com Maria Monforte às escondidas do pai. Aqui está o quadro da árvore genealógica da família dos Maias, começando com o Caetano da Maia, que é pai de Afonso da Maia. Afonso da Maia e Maria Eduarda Runa tiveram um filho, que seria o Pedro da Maia, e já o Pedro da Maia, com a união com Maria Monforte, teriam dois filhos, Maria Eduarda e Carlos Eduardo. Passando agora para a descrição do Ramalhete, uma das casas dos Maias. A casa que os Maias vieram habitar em Lisboa, no outono de 1875, era conhecida na vizinhança da rua de São Francisco de Paula e em todo o bairro das Janelas Verdes pela Casa do Ramalhete, ou simplesmente o Ramalhete. Era então uma residência que era pertencente à família Maia em Lisboa. Este encontrava-se desabitado e, portanto, foi usado no ano de 1870 como um armazém para guardar mobílias e louças, provenientes do palacete em Benfica dos Maias. Mais tarde, este mesmo palacete seria comprado por um brasileiro e a outra propriedade dos Maias também foi vendida e essa propriedade era a propriedade da Tojeira. O Ramalhete ganhou este mesmo nome devido a um quadrado de azulejos existentes na casa. O nome de ramalhete provinha de certo revestimento quadrado de azulejos fazendo painel num lugar heráldico do escudo de armas. Esta mesma casa tinha um certo aspecto eclesiástico, o que despertou a atenção de certos personagens, mas como fora desabitado por muito tempo, já adquiria algumas características da sua velhice. Apesar deste fresco nome de vivenda campestre, o Ramalhete, sombrio casarão de paredes severas, com um rinque de estreitas varandas de ferro no primeiro andar e, por cima, uma tímida fila de janelinhas abrigadas à beira do telhado, tinha um aspecto tristonho de residência eclesiástica que competia a uma edificação do reinado da Senhora Dona Maria I. Com uma sineta e com uma cruz no topo, assemelhar-se-ia a um colégio de jesuítas. O ramalhete estava para ser adquirido por Monsenhor Bucarani, um personagem que se interessou bastante pelo ramalhete pelo facto deste ter um aspecto eclesiástico, como referido anteriormente. Porém, devido às condições precárias do lugar, devido ao tempo e o preço da renda, Monsenhor não aceitou
Este estava interessado pela casa por esta ter um aspecto eclesiástico só, e Monsenhor queria possuir uma casa luxuosa, ou seja, transformar um ramalhete de certa forma, mas pelo aspecto que o ramalhete já possuía, podemos imaginar que isso seria bastante caro. Com teias de aranha pelas grades dos postigos térreos e cobrindo-se de tons de ruína. Um pobre quintal inculto, abandonado às ervas brancas. Tanque entulhado, estátua de mármore enegrecendo. Umidades das ramagens. A renda pareceu tão exagerada, Monsenhor. Estas foram as transcrições que eu retirei do livro para vos poder ilustrar esta mesma passagem e a razão pela qual Monsenhor Bucarani decidiu não comprar o ramalhete. Caetano da Maia era um português antigo e fiel, que se benzia ao nome de Robespierre e que, na sua apatia de fidalgo beato e doente, tinha só um sentimento vivo, um horror, ou um ódio jacobino, a quem atribuía todos os males, os da pátria e dos seus, desde a perda das colónias até às crises da sua gota. Transcrições que, de certo modo, descrevem o personagem Caetano da Maia, pai de Afonso da Maia. Este personagem era fiel ao infante Dom Miguel, que era um monarca absolutista, portanto, o Caetano da Maia suportava o absolutismo. Este ficou indignado perante os ideais liberais do seu filho, Afonso da Maia, e decidiu expulsar Afonso da Maia para Santa Olária. Um pouco baixo, maciço, de ombros quadrados e fortes, com a sua face larga de nariz aquilino, a pele corada, quase vermelha, o cabelo branco e a barba de neve, um varão esforçado das idades heroicas, um Dom Duarte de Menezes ou um Afonso de Albuquerque. Afonso da Maia é descrito como um personagem forte, de caráter forte. E, claro que, por ser teimoso das suas ideias liberais, foi também exilado para a Inglaterra. Afonso da Maia começou a preferir a educação inglesa, pois esta era mais aberta. Após a morte do seu pai, Afonso da Maia conheceu Maria Runa, uma personagem devota à sua religião e tudo que era tipicamente português. A sua saúde era muito frágil e, portanto, devido a inúmeros fatores, era uma pessoa triste. Sendo dominadora, esta fez com que o seu filho tivesse uma educação tipicamente portuguesa, tornando-o frágil como ela. Ficara pequenino e nervoso como Maria Eduarda, tendo pouca da raça, da força dos maias, a sua linda face oval de um trigueiro cálido, dois olhos maravilhosos e irresistíveis, prontos sempre a amudecer-se, faziam-na semelhar a um belo árabe. Desenvolvera-se lentamente, sem curiosidades indiferentes a brinquedos, a animais, a flores, a livros. Nenhum desejo forte parecera jamais vibrar naquela alma, meio adormecida e passiva. Só às vezes dizia que gostaria muito de voltar para a Itália, tomar a birra ao padre Vasques, mas não ousava desobedecer-lhe. Era em tudo um fraco, e esse abatimento contínuo de todo o seu ser resolvia-se a espaços em crises de melancolia negra, que o traziam dias e dias mudo, murcho, amarelo, com as olheiras profundas e já velho, o seu único sentimento vivo, intenso, até aí fora a paixão pela mãe. Neste certo é-nos revelado que Pedro da Maia foi de facto influenciado pela Maria Eduarda pela educação tipicamente portuguesa, tornando-se completamente adormecido e passivo, tendo em conta o que se passava à sua volta, não estando interessado em brinquedos, a animais, a flores e a livros. Ele não estaria lá muito interessado nesses aspectos. E também revelara-se um personagem demasiado frágil, fazendo tudo o que o padre Vasques lhe pedia e sofrendo de uma melancolia devido à morte da sua mãe. É também nos revelado um presságio na descrição de Pedro da Maia, uma certa semelhança entre Pedro da Maia e um membro da família dos Guna que se enforcara. É feito esta comparação através de um quadro existente desse mesmo membro da família que se enforcara devido à sua personalidade frágil. Após esta grande decadência,
Pedro da Maia apaixona-se por Maria Monforte. Esta é denominada como negreira por muitas pessoas, especialmente mulheres, por e simplesmente porque estas tinham inveja da sua beleza e também devido ao poder que o seu pai exercia nos escravos. Temos também um presságio de que a influência de Maria Monforte sobre Pedro da Maia não será positiva, pois a mesma sombra que Maria Monforte tem é escarlate, e enquanto esta sombra encobre Pedro, Afonso, para Afonso, essa mesma sombra parece uma larga mancha de sangue, simbolizando a morte. Agora passaremos para um quadro muitíssimo importante, o papel importante da educação, e neste caso a educação tradicional portuguesa, que influenciou a personalidade de Pedrinho de forma negativa, fazendo com que este fosse um homem muito nervoso e um homem que não fosse independente. Na sua educação teve que estudar as declinações latinas e, sobretudo, a cartilha. E depois também foi ensinado que os maiores inimigos da alma seriam o mundo, o diabo e a carne. Já a mãe também fez parte desta mesma educação, por esta estar sempre a acudir quando Pedro tinha algum problema. Pedro tornou-se então num menino muito medroso e teria medo de qualquer coisa. Muito obrigada por terem assistido até agora. Espero que vos tenha agradado este vídeo e que tenham aprendido com ele, podendo tirar notas. Vejo-vos no próximo vídeo, que será sobre o capítulo 2.